Nós estamos falando sobre pilares da prosperidade bíblica. Quem recebe a palavra profética de prosperidade para a sua vida, diga amém. Pilares da prosperidade bíblica. Já estamos na terceira semana. Eu falei 2 terças e um domingo sobre esse assunto. Na primeira semana eu falei sobre o conceito bíblico de prosperidade. Na segunda e terceira pregação eu falei sobre o primeiro pilar da prosperidade bíblica, que é honra. Tito, perto de Timóteo, logo após as 2 cartas de Paulo a Timóteo. Os que puderem estar de pé, eu agradeço. Tito capítulo 2, Tito é um pastor que foi estabelecido por Paulo na ilha grega de Creta. Creta era uma ilha onde o liberalismo chegava à libertinagem. No contexto de Paulo, pastorear em Creta era um desafio extraordinário, porque os limites e o conceito de moral em Creta era completamente era mais exagerado do que a Grécia conseguia praticar. E Paulo envia Tito para lá. Ele diz no capítulo 1, versículo 5: te coloquei em Creta para que coloques em boa ordem as coisas que ainda não estão. Então essa é a missão de Tito, pastorear uma igreja lá na ilha de Creta. Capítulo 2, versículo 10, Paulo diz assim: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Não defraudando, não tomar de alguém, não queimar etapas, não mentir, não roubar a consciência, não sacar aquilo que não é teu. Antes, mostrando toda boa lealdade. Diga comigo, lealdade. Para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que quando nós mostramos lealdade, nós nos tornamos ornamento da doutrina de Deus. Você entendeu? Diga amém. Pode sentar, querido. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o segundo pilar da prosperidade bíblica: lealdade. Na primeira semana, falando desse assunto, eu trouxe para os irmãos o conceito bíblico de prosperidade do hebraico tesalek, que significa não ter necessidade, do grego euodou, que significa ter o caminho reto, ou ter o caminho aplainado, ou obter bons resultados. Eu disse aos irmãos aqui nas mensagens anteriores desta série que, à luz da Bíblia, prosperidade não está atrelado a dinheiro, embora inclua o fato de possuir. A prosperidade não se limita à posse. Prosperidade é um conjunto de coisas, ou o conjunto das áreas da nossa vida,
harmoniosamente adequados para um propósito, ou para alcançar o propósito. Aí eu falei sobre perfeição, que é teleios, porque a gente diz sempre, mas é impossível o homem ser perfeito. Porém, Deus vai e diz que nós devemos ser perfeitos. Jesus disse: como é perfeito o Pai que está no céu. Jesus não pediria de mim algo que fosse inalcançável. Isso contradita o princípio da justiça divina. Então, falando sobre perfeição, mostrei para os irmãos que à luz da Bíblia, perfeição em Deus é infalibilidade, santidade, ausência de qualquer margem de erro. No homem, perfeição é completude, integralidade, alcançar o propósito. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, e eu já citei aqui, capítulo 3, ele diz: não que eu seja perfeito, ou que já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Ele está falando de propósito. Eu fui alcançado para alcançar algo, eu fui alcançado com um propósito. Para isto, ele diz: pelo que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Na segunda semana, ou na segunda mensagem dessa série de reflexões, eu falei sobre o primeiro pilar da prosperidade, que é honra, tume, reconhecimento, valorização. E mostrei para os irmãos à luz da Bíblia, a partir do exemplo da sunamita, e teríamos N exemplos que poderiam ser explorados, estudados, para serem espelhados, mas a partir da sunamita, a honra gerou frutificação, ressurreição e restituição. Hoje eu quero falar sobre o segundo pilar da prosperidade bíblica, que é lealdade. Não há prosperidade sem lealdade. Esta mensagem, obviamente, vai nos trazer um alerta pessoal, vai nos levar a um autoexame, a uma análise do nosso caráter cristão, sobretudo. O grande detalhe é que todas as vezes que você, deixa eu tirar o todas, na maioria das vezes que você ouve alguém falando de prosperidade, você já pensa em dinheiro, vai pedir dinheiro, vai falar de riqueza, vai falar de ser rico. Eu já disse aqui, eu vou ficar insistindo nessa tecla até que ela vire melodia na sua mente. Prosperidade é mais do que riqueza. A Bíblia diz de Jacó que ele se tornou rico, riquíssimo e próspero. Não diz que ele se tornou próspero e por isso se tornou rico. Diz que ele se tornou rico, riquíssimo e próspero. Porque prosperidade é uma graduação acima de riqueza. Olha para o seu vizinho e diz para ele assim: o plano de Deus para você é prosperidade. Plano de Deus para você é prosperidade. Talvez você não se torne riquíssimo, mas essa não é a meta. A meta é se tornar próspero. Se você puder se tornar riquíssimo, não é pecado não, se torne. Pode ir tranquilão. Mas a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Estuda o contexto, analisa bonitinho, para você perceber que a riqueza não salva nem condena. O problema está na maneira que eu lido com a riqueza ou com a pobreza. Ricos e pobres vão para o céu, ricos e pobres vão para o inferno. Então a questão não está na riqueza ou na pobreza, está na maneira como eu compreendo as oportunidades que Deus gera para a minha vida
E lealdade é um segredo extraordinário para a estrutura, para a construção da prosperidade, mesmo porque nós vivemos num mundo cujos valores são relativos, quando já não se perderam. Vivemos num mundo onde as falhas de comportamento são tão cruéis que um contrato, para ter validade, precisa ser registrado em cartório, com reconhecimento de firma, com cláusulas que rezam cada detalhe do contrato, porque a palavra dada já não figura como confiável. Portanto, uma clara característica de uma geração sem lealdade. Numa determinada época, conta-se que o camarada comprava com o fio do cabelo do bigode, ou mandava apenas o selo da família, para garantir que estava sendo selado, estabelecido um compromisso. Depois vieram os cheques, para facilitar a vida, mas ninguém quer seu cheque mais. Não é porque você não cobre seu cheque, é porque o cheque se tornou uma via de pagamento insegura. Isso é resultado de uma geração que não é leal. Aí veio o cartão de crédito, mas o cartão de crédito já está sendo clonado, então está complicado. Nós precisamos primar por lealdade para que a prosperidade seja alcançada e sustentada pela bênção de Deus na nossa vida, a partir do princípio que nós praticamos. Agora, vamos lá. O que é lealdade? Lealdade vem do latim legale, e literalmente significa de acordo com a probidade e a honra. O que é probidade? Rigorosidade no cumprimento do dever e na prática da honra. Isto é probidade. Então, lealdade é aquilo que é de acordo com a probidade e a honra. E probidade é rigorosidade no cumprimento do dever e no exercício da honra. Detalhe: apesar de lealdade e fidelidade serem palavras de prática bastante parecidas, elas não são sinônimas. Lealdade é legale, de acordo com a probidade e a honra, decisão de ser rigoroso no cumprimento do dever, decisão de ser rigoroso na prática da honra. Fidelidade é fidelis, que está relacionado a crer, confiar. E como eu creio e confio, o resultado é lealdade, mas elas não são sinônimas. Por exemplo, fidelidade está relacionado à obediência, enquanto que lealdade está relacionado à honra. Fidelidade está relacionado à presença, enquanto lealdade independe de presença. Fidelidade está relacionado a outra pessoa. Lealdade se diz respeito mais a mim do que ao outro. Eu não sou leal por causa do outro, eu sou leal por causa de um princípio, de uma lei, porque eu me comprometi com a probidade e com a honra. Então, lealdade é legale, de acordo com a probidade e a honra. Estamos vivendo, e repito, uma geração cuja lealdade está posta em xeque. Por exemplo, as pessoas não são mais leais à igreja.
elas não são leais ao partido político, elas não são leais aos seus líderes, elas não são leais às instituições. Talvez, e eu vou dizer lamentavelmente, talvez, onde haja mais lealdade seja nas torcidas dos clubes de futebol, porque o time cai para a segunda divisão e o cara permanece sendo diz um time aí que caiu para a segunda, todo mundo sabe? Tem algum cruzeirense aqui? Torcedor do Cruzeiro tem aqui? Não, seja leal. Então, o time cai para a segunda divisão, mas o cara continua torcedor do time do mesmo jeito, e ele se alimenta de uma esperança incrível de que na próxima temporada o time vai subir de volta para a primeira divisão. Ele não larga a lealdade dele. Na empresa onde eu faço a minha feira, o vendedor me conhece, o gerente me conhece, o atendente me conhece. E um dia eu fui até fazer a feira, e quando cheguei lá é que eu percebi que esqueci o cartão em casa, que esqueci o dinheiro para pagar a conta. Mas como todo mundo me conhece e eu sou leal, deixaram eu levar a feira e voltar para fazer o pagamento mais tarde. Eu cheguei num posto de gasolina outro dia, lá em Mata de São João, e depois que eu enchi o tanque, que eu fui pegar a carteira para pagar, eu havia deixado a carteira em casa. Você já pensou no tamanho do vexame, a quantidade de sangue que sobe para o rosto? Parece que a cabeça vai explodir. Eu fiquei apavorado, desesperado. E o frentista olhou para mim e disse: algum problema? Eu disse: rapaz, depois que eu enchi o tanque, eu descobri que deixei a minha carteira. Vamos fazer o seguinte, chama o gerente, decide aí o que eu deixo aqui, como garantia de que eu volto. Ele disse: não, senhor, o senhor não é o pastor José Brandão? Sou. Pai do senhor, pastor. O carro está abastecido, o senhor pode ir. Quando o senhor passar de volta aqui na estrada, o senhor para. Mas isso não é uma circunstância comum, isso não vai acontecer com... É bom não ficar esquecendo a carteira, concorda? Mas veja só, no dia que essa empresa me chatear, que um funcionário dela me chatear, eu simplesmente paro de comprar lá e vou comprar em outro. A igreja, sou membro da igreja, cheguei aqui cheio de carrapicho, arranhado pela vida, arrebentado, encebado pelo pecado, moído de droga, de cachaça, de álcool, minha família destruída, arrebentou. Deus usou os pastores, fui amado, Secretaria da Família cuidou da minha casa, me abençoaram, departamento infantil adotou meus filhos, pastor sentou comigo quantas vezes, quantas horas para me ouvir, orou por mim. Agora Deus restaurou tudo. De repente eu me chateei com alguém, me chateei com o pastor, vamos embora, e nem passa para dizer assim: obrigado por ter cuidado de mim, agora eu vou embora. E quando se aproxima, ainda se aproxima com a covardia de dizer assim: Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou. Deus não falou nada, mas ele precisa justificar isso em nome de Deus, porque é a única forma de ele ter coragem de dizer assim: estou indo. Mudar de igreja é pecado? Não, não é pecado. Só que, se eu não estabeleço as minhas raízes no solo, eu nunca frutifico. Todas as vezes que eu fico arrancando a planta e mudando de lugar no jardim, ela vai ter uma fase de amarelidão, de perda da vitalidade. Quando ela está se recuperando, eu mudo de novo. Não há prosperidade onde não há lealdade. É isso que eu tenho que entender.
Isso vale para a empresa que eu trabalho. E um dia eu atendi uma pessoa, acredite, ele fica no emprego aí 6 meses, 8 meses, vai embora, muda de empresa, tal. É que Deus falou comigo que não me deixa num lugar por muito tempo para eu não me contaminar. Ô santo, se Deus precisa promover a tua demissão a cada 6 meses para você não se contaminar, eu vou te dar uma sugestão: aceita Jesus de novo, porque a sua fé está muito superficial. Na verdade, são pessoas que não conseguem ser leais à empresa onde trabalha, à família da qual fazem parte, à igreja onde congregam. Isso é uma questão de personalidade, de caráter, de falha de comportamento, e não haverá prosperidade onde você não se estabelece. Provoca seu vizinho e diz para ele: floresça. Eu me deparei com um pastor que muda de cidade a cada 2, 3 anos. E ele veio conversar comigo porque ele me disse que o ministério dele não prospera, não cresce, ele não consegue pastorear grandes igrejas. Meus filhos não criam vínculos nas cidades onde eu vou. Eu disse: querido, deixa eu te explicar uma coisa. Todas as grandes igrejas do Brasil, vamos falar de Brasil, são igrejas cujos pastores deram tempo, dedicaram tempo, resolveram consagrar tempo para fazê-las crescer. Você chega numa igreja porque ela não te atende no primeiro ano, você pede mudança. Então não dá tempo crescer essa. Como você não cresceu essa, vão te dar o quê? Outra do mesmo tamanho. E você fica culpando a igreja o tempo inteiro, quando você tem o vício de juntar cacareco e ir embora. Para num lugar, finca raízes e constrói o crescimento da igreja, porque enquanto a igreja cresce, você cresce junto. Lealdade. Dá para dizer amém? Deixa eu destacar algo aqui numa segunda observação sobre o assunto, que é rebeldia e deslealdade. Qual é a diferença entre rebeldia e deslealdade? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram leais, eu vou agilizar aqui, e de pessoas que foram desleais, de pessoas que foram rebeldes e de pessoas que foram submissas. Vou dar um exemplo só, envolvendo 2 personagens, Miriam e Arão. Miriam foi rebelde, ela se levantou contra Moisés. O preço da rebeldia de Miriam foi a lepra, e Arão foi desleal. Por quê? Porque Arão, vendo a rebeldia de Miriam, não defendeu a Moisés e apoiou Miriam. Não se rebelou, mas apoiou, deu cobertura. Resultado: você não ouve falar no sacerdócio de Arão como sacerdócio perpétuo. Miriam ficou leprosa, Arão foi reprovado. Miriam foi rebelde, Arão foi desleal. E é lindo o episódio, porque em Números, capítulo de número 11, eu acho, 12, o Senhor chama Arão e Miriam na frente da tenda e chama Moisés. E o detalhe: Moisés não sabia do que estava acontecendo. Arão e Miriam estão construindo um complô, primeiro na família, que são irmãos, para depois levar isso para o arraial. Moisés não está sabendo, Jeová viu, chama os 2 lá, e o Senhor diz assim: Arão, Miriam, sim senhor, se houver em Israel um profeta, apresentem a mim, porque eu não conheço. E se vocês me apresentarem um, eu vou falar com ele por sonho ou por visão. Mas com o meu servo Moisés eu converso face a face, cara a cara, tete a tete.
Como é que vocês ousam falar contra o meu servo? E o detalhe, quando Miriam ficou leprosa, Moisés entrou no meio. Senhor, purifica. O Senhor disse: não, não, não. Se outro do arraial ficasse leproso, não teria que ficar fora do arraial até o cair da tarde? Também ela ficará fora do arraial até o cair da tarde, porque ela feriu a minha santidade. Então, Miriam foi rebelde, e a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Arão foi desleal, porque não defendeu Moisés e ainda ficou do lado de Miriam. Se eu quero prosperar, eu preciso aprender a prática, o princípio da lealdade. Eu fiz uma observação aqui no meu texto. É muito mais fácil destruir uma instituição de fora para dentro do que de dentro para fora. Vou dar um exemplo. Eu estou na empresa, e na empresa todo dia eu estou tentando contaminar os meus colegas contra a empresa, contra o salário, contra o modelo, contra o supervisor, contra o gerente, e eu começo a criar um clima de revelia e de rebeldia dentro da própria empresa. Eu não peço demissão, eu não vou conversar com o meu patrão ou com o meu supervisor, mas eu estou corroendo a estrutura interna da empresa. Eu vou causar um dano. Onde eu chego com os meus colegas, eu falo mal da empresa onde eu trabalho. Isso é deslealdade. Na minha família, onde eu chego, eu falo os defeitos do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, do meu sobrinho, dos filhos dos meus irmãos, da minha mulher, do meu marido. Ninguém presta no final das contas. Ou seja, eu começo a destacar o defeito dos outros para valorizar a minha virtude. O que eu estou ignorando é que quando eu destaco o defeito dos outros, em vez de valorizar a minha virtude, eu revelo o meu defeito mais gritante. Você tem que entender que todas as vezes que você enche a mão de lama para jogar em alguém, antes de sujar a roupa desse alguém, você sujou a sua mão. Na igreja, eu sou contra isso ou aquilo, não vou embora. Mas eu fico na igreja cometendo deslealdade, desconstruindo, desmanchando, inflamando, machucando, piso em um, piso em outro, ataco um, ataco o outro, faço o trabalho da ratazana. Vou contar um negócio para vocês não contam para ninguém. Eu fiquei hospedado numa casa uma certa feita, não vou dizer onde, mas numa região muito quente. Eu fui pregar, perguntaram se eu poderia ficar hospedado na casa X, nenhum problema. Nenhum problema. E à noite, quando eu estou deitado, eu demorei para dormir, e eu comecei a ouvir um barulho. Aí eu, o que será? E o sistema de iluminação, não sei se vocês vão lembrar, é para gente um pouquinho mais antiga, tá? Aquele sistema de pera que você aperta e estava bem na cabeceira da cama, e tinha cada pernilongo que parecia uma mosca. Então tinha mosquiteiro. Aí eu meti a mão devagarinho por debaixo do mosquiteiro, peguei na pera e acendi a luz. Irmão, eu nunca vi tanta barata junta no mesmo lugar. Nem no filme Joey e as Baratas. Só não tinha barata em cima de mim porque tinha mosquiteiro. Quando eu acendi a luz, irmão, foi incrível. E agora para dormir? Sentei na cama e passei a noite. Então, gente desleal é como barata, precisa da luz apagada para se movimentar. Precisa trabalhar na inocência do outro. Não se rebela, mas é desleal.
Você quer prosperar? Quem quer prosperar, diga amém. Amém. Diga comigo, eu não apenas quero, eu vou. Lealdade é um segredo. Já estou caminhando para concluir o raciocínio. Vamos lá. Quais são as principais causas de deslealdade? Eu vou falar disso, depois eu falo sobre a bênção da lealdade e a gente conclui. Estou falando de pilares bíblicos, pilares da prosperidade bíblica. Quais são as causas mais comuns da deslealdade? Falta de direção de Deus. Pessoas que não primam pela direção de Deus em sua vida correm o risco de não conseguirem se estabelecer em nenhum lugar, em nenhuma família, em nenhum relacionamento, porque não param a fim de ouvir Deus falar. Você sabia que andar segundo a sua própria vontade é um pecado grave? É uma rebeldia ao senhorio de Cristo. Em Lucas 9:23 ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, vir o quê? Vir o quê? Após. Negue-se a si mesmo. Presta atenção, quem vai após não decide o destino. Quem vai após não escolhe o caminho. Quem vai após segue. E aí Jesus diz: para seguir você tem que se negar. Se esvazie. Sua vontade perde o poder de comando. E agora prevalece a vontade de Deus. Vou entrar no negócio aqui rapidinho, vou só beliscá-lo e deixar curioso e caio fora. E a vontade permissiva de Deus, pastor? Você encontrou onde? Um versículo, só um, que fala de vontade permissiva. O que eu chamo de vontade permissiva, provavelmente Deus chama de desobediência. O fato de eu não te matar porque você me desobedeceu não significa que isso é minha vontade. Só significa que você vai responder pela sua decisão de caminhar por conta própria. Eclesiastes 11:9, anda segundo o desejo do coração, caminha pela vista dos teus olhos, faz aquilo que deseja a tua alma, saiba, porém, que por todas estas coisas, um dia Deus te trará a juízo. Deus deixou Jonas embarcar para ir para Tarsis? Deixou. Deus deixou Jonas encontrar passagem para Tarsis? Deixou. Deus deixou Jonas encontrar vaga no navio e até dormir? Deixou. É vontade permissiva? Se você chama de vontade permissiva, legal. Lá na frente Jeová diz assim: ô Jonas, é o seguinte, passou do limite, ultrapassou a fronteira, vai de peixe. Então, Deuteronômio capítulo 29, versículo 19 e 20, o Senhor diz assim: ninguém se engane no seu coração ao ouvir as palavras dessa lei, dizendo: andarei segundo o meu coração e terei paz, ainda que ande segundo a minha própria vontade, porque o Senhor não quererá perdoar tal homem, pelo contrário, o extirpará do meio do seu povo. Diz aí para o seu vizinho: andar segundo o teu coração é muito perigoso. E eu poderia lhe dar uma série de referências bíblicas de Deus reclamando do seu povo,
que decide andar segundo a sua própria vontade. Jeremias 9, Jeremias 11, Jeremias 13, Jeremias 16. Então, normalmente, deslealdade é resultante da perda da direção de Deus. Aí a palavra pastoral para sua alma hoje à noite é: volta para o lugar onde Deus estabeleceu que é o teu ponto de partida e de referência. Tem alguém aqui? Segunda causa da deslealdade: situação financeira, vantagens. Eu estou na igreja há 200 anos, com exagero e tudo. Estou sendo preparado para o ministério. Eu estou sendo treinado para crescer ministerialmente. Só que algumas pessoas pensam que ministério é relâmpago. Ei, cometa, assim como aparece, some. Deus não lhe chamou para ser cometa. Ele lhe chamou para ser astro. Filipenses 2,15: resplandeceis como astros. Significa estabilidade, permanência, constância. Como minha vocação é ser pastor, bispo, apóstolo, sacerdote, semideus, e essa igreja demora demais de reconhecer minha divindade, eu encontrei uma igreja que prometeu que vai me consagrar a pastor direto. Aí eu vou me embora, saio daqui, porque lá eu vou ser consagrado. Tá, mas a questão não é o título, porque o título eu te dou pelo computador ali, ó. Eu compro até uma impressora de cartão de PVC, coloco tua foto e coloco lá você com o título que você quiser. A questão não está no título, está na graça dada para a função que o Senhor te vocacionou. Então o camarada é desleal por situação financeira, titular, ou seja, eu estou numa empresa que investiu em mim, cuidou da minha formação profissional, pagou para mim cursos de aperfeiçoamento, me levou a participar de congressos específicos para que eu crescesse. Agora apareceu uma que me ofereceu R$250 a mais do que eu ganho, e eu não valorizo tudo que aquela empresa investiu em mim, e nem reconheço que aquela outra só está me querendo porque esta aqui me capacitou para. Não sei esperar o tempo, aí por conta disso eu me vou, e não consigo compreender que a oportunidade está sendo construída, e quanto mais sólida a construção, mais duradoura ela será. Amém? Amém. Terceira causa da deslealdade: mau caratismo. Tem gente que simplesmente não se compromete com ninguém, não respeita ninguém, é um biguista. O que importa sou eu, o resto coma Eva, coma capim, contanto que eu esteja bem. Gente que sofre da doença da mulher de Zebedeu: eu quero meus 2 meninos sentados com o Senhor no seu trono, um do lado direito, outro do lado esquerdo, o resto fica na janela pendurado, contanto que eles 2 estejam no trono. Não há prosperidade nesse perfil de comportamento. É por isso que muita gente: ah, pastor, mas olha, eu fui no seminário de prosperidade, eu comecei a ofertar primícia, dízimo, oferta, voto, oferta alçada, e não saio da pendenga.
fizeram macumba na minha porta, fizeram despacho lá, ofereceram para a entidade não sei quem. Meu ex-sócio está pagando caro por demônio me destruir. Presta atenção, se esconda na palavra, pratica honra e lealdade. Vem mais dois aí, mais dois pilares eu vou falar, tá? Nas próximas semanas. Mas pratica honra e lealdade, e não tem boca de sapo costurada com foto dentro, que te impedirá de crescer, porque poderoso é Deus para liberar sobre a tua vida aquilo que Ele te prometeu, e Ele não falha em cumprir a sua palavra. Quem recebe diz amém. Vamos lá. Personalidade instável também é causa de deslealdade. Tem gente que é muito volúvel. Hoje está bem contigo, amanhã está de cara feia, você nem sabe por quê. Hoje te ama, amanhã te odeia, e você não sabe por quê. E Deus está falando, está vendo aí? Ó? Tem gente que não consegue te ver bem, só vai se satisfazer quando conseguir te deixar mal. Você já conviveu com aquelas pessoas que você acordou bem? Não é acordar eufórico, acordou leve, a mente em paz, quase zen. Você acordou bem. E aquela pessoa, quando te encontra, ela precisa te trazer uma bomba, que é para te desestabilizar. E fica machucando a coisa ali em cima, no mesmo ponto, toda hora, todo dia, até perceber que você chorou. Porque enquanto você não chorar, ela não está satisfeita. Irmão, se você convive com alguém assim, se você puder, se afasta. Se você não puder, pastor, é a minha mulher, pastor. Pastor, é meu marido, pastor. É difícil se afastar, né? Começa a orar para Jesus libertar. Mande fazer tratamento. Porque é gente que tem um problema de personalidade. Precisa ser tratado. Precisa ser liberto. Tem alguém aí? Tá tudo bem? Quer que eu pare? Deixa eu te falar de 3 ou 4 coisas do comportamento de Jesus que ensina sobre lealdade. Por exemplo, Jesus reconhecia o Pai publicamente. Jesus era tão leal à missão que ele sempre dizia: eu não vim de mim mesmo, o meu Pai me enviou. Quem vê a mim, vê o Pai. Uma pessoa leal não tem dificuldade de falar daquele que lhe enviou, não tem dificuldade de falar do pastor que lhe pastoreia, do patrão que lhe emprega, do professor que lhe ensina. Uma pessoa leal não tem dificuldade de falar daquele que lhe deu a primeira oportunidade. Uma pessoa leal não tem dificuldade de reconhecer aquele que um dia lhe estendeu a mão para lhe tirar da lama. A lealdade é expressa na liberdade de mencionar o outro publicamente, se for necessário. E detalhe, reconhecer o valor e a virtude do outro em nada diminui o teu. Segundo, Jesus não exaltava a si mesmo, exaltava o Pai. Isso é uma expressão de lealdade ao Pai, ao projeto do Pai. Você não tem necessidade de chegar esboçando sua capacidade, seus títulos, suas proeminentes. Nós tínhamos um irmão na igreja do Angico, ele não sabia ler.
Mas ele orava assim: Deus, as tuas santas filosofias, as tuas insofismáveis sabedorias. Porque ele achava que a forma de convencer Deus era aprendendo palavras difíceis. Tem gente que tem uma necessidade de dizer os títulos que tem, quem é, o renome. Ei, quem tem, normalmente, não sente necessidade de vender isso. Eu tive a oportunidade de Deus de conviver com homens raros. Eu tive a oportunidade de conviver com o pastor Antônio Gilberto. Para você ter uma ideia, ele é considerado um dos maiores teólogos do mundo ocidental. Morreu ano passado aos 93, 95 anos. Consultor doutrinário da Assembleia de Deus, da CPAD, o único estrangeiro a fazer parte, a ter um cargo na mesa diretora do Concílio Geral das Assembleias de Deus norte-americanas. Se você chega no Museu do Pensamento e das Ciências na Alemanha, o meio busto de bronze que representa a teologia cristã é o meio busto de Antônio Gilberto. De uma simplicidade fora de série. Eu encontrei com ele um dia num hotel em Recife. Eu estava ministrando num evento, ele em outro, e quando eu desci para o café da manhã, ele estava lá com a esposa. Eu não quis me aproximar, achei que não seria educado. Ele já estava tomando café, me servi, sentei na outra mesa. Imaginei até que ele não me perceberia, porque ele estava num patamar de honra muito elevado. Quando eu estava sentado comendo, ele levantou, arrastou a cadeira, veio na minha mesa e disse: irmão Josué, que bom ver o irmão aqui. Ou seja, quem recebeu de Deus, de fato, não sente necessidade de ignorar o outro, porque Deus não dá a gente besta. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu fui convidado para ministrar numa conferência que um dos pregadores era o pastor Russell Shedd. Uma sumidade. E eu pensei comigo: não vou esquentar a cabeça que Russell Shedd não vai estar lá para me ouvir, né, irmão? Na hora da ministração, o mestre de cerimônia diz assim: Dr. Shedd vai orar pelo pastor Josué. O teto do ginásio caiu na minha cabeça na hora. Ele estava lá de sandalhão, camiseta gola polo, sentado para me ouvir. E quando eu me aproximei dele, depois da ministração, eu falei com ele assim: Dr. Shedd, me tira uma dúvida, tem um versículo na Bíblia que eu não consigo entender. Ele olhou para mim e fez: só um? Eu conversei com ele sobre diversos versículos e acabei esquecendo de conversar sobre o versículo que eu queria entender. Ou seja, quem é leal não precisa se exaltar. Quem é leal apenas caminha na trilha que Deus lhe estabeleceu e reconhece que o Senhor te honrará a seu tempo. Tem que terminar, né? No ministério de Jesus nós vamos aprender que o leal não se ufana das suas próprias virtudes. Jesus em nenhum momento se sentiu mais digno do que o Pai, porque eu desci, o Pai ficou lá em cima, porque eu consigo isso e o outro não. Jesus, ele desce ao nível dos pecadores para socorrê-los e para salvá-los. Uma pessoa que vive sob a honra e a lealdade não transforma a sua virtude em constrangimento para o defeito do outro, porque no momento que eu constranjo o defeito do outro com a minha virtude, eu revelei meu defeito. A pessoa leal cumpre a visão. Tentaram fazer Jesus rei,
Tentaram dissuadir Jesus do seu propósito, mas ele deixa muito claro: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Provoca aí o vizinho, fala com ele assim: não perca a visão, não perca o propósito. Quer prosperar? Comece a rever como você se comporta em relação à sua empresa, em relação à sua igreja, em relação à sua casa, em relação ao seu ministério, e comece a construir um pilar de lealdade na sua vida. Para a gente concluir, quais são as bênçãos da lealdade? Primeiro, a pessoa leal recebe de Deus graça para crescer. Mateus 25, 21. Foste fiel no pouco, no muito, no muito, no muito, no muito, te colocarei. Se você permanece leal no pouco, você será elevado ao muito. Se você permanece leal na dificuldade, você será elevado na prosperidade. Uma grande ministrante norte-americana de um ministério mundial, ela disse que um dia Deus falou com ela, isso eu li num livro dela outro dia. Deus falou com ela: você vai chegar no seu escritório e vai informar a todos os funcionários do seu ministério que você não pode mais pagar salário a nenhum deles. E ela disse que dos 150 funcionários que ela tinha no escritório do ministério, apenas 3 concordaram em permanecer. Deus falou com ela: com esses 3 você vai trabalhar, e a partir dos 3 eu vou levantar outros para compor o teu ministério. Hoje ela tem um ministério mundial, o mundo inteiro a conhece, mas ela precisou aprender que para crescer precisa se acercar de obreiros leais. A lealdade te leva a crescer. Você cresce profissionalmente. Ninguém aqui precisa crescer profissionalmente? Então diga amém. Diz para o seu vizinho: você vai crescer profissionalmente. Deus vai lhe abrir as portas. Deus vai te dar novas ideias. Deus vai te dar graça diante do teu supervisor, do teu patrão, do teu comandante, de quem olha para você e vê você. Deus vai fazer você crescer profissionalmente. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Deus vai te fazer crescer ministerialmente. Deus vai te fazer crescer ministerialmente. Não, pastor, mas eu não tenho ministério. Tem? Ou você pensa que só tem ministério quem sobe aqui? Você tem um ministério na sua casa, você tem um ministério na empresa onde você trabalha, você tem um ministério onde você passa. Deus está contando com você e com o seu ministério. Você não chega a lugar nenhum sem propósito. Deus tem um propósito quando te estabelece na empresa X, quando te coloca no lugar Y. Deus tem um propósito, e Ele vai te fazer crescer neste propósito, porque a lealdade te faz crescer ministerialmente. Eu não tenho interesse em nenhum irmão, por mais poderento que seja, vir congregar nesta igreja e chegar aqui falando mal do seu pastor. Arruma outra. Aqui não serve. Porque lealdade significa: ainda que eu precise ir, eu vou respeitar quem ficou. Isso é lealdade. E você cresce. A lealdade te traz prosperidade. Lealdade te traz prosperidade. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Ó Jacó, é o seguinte: o que nascer liso é teu.
está fechado. Jacó fez uma oração, colocou um propósito com Deus, tinha uma promessa. Quem tem promessa, irmão, quem tem promessa passa por crise, mas não tem crise. Nascia o rebanho tudo liso. Labão disse: está errado, vamos mudar. Jacó, a partir de agora só o que nascer malhado e salpicado. Jacó disse: está fechado. Chegou lá, fez a oração, clamou a Deus a promessa, só nascia malhado e salpicado. A Bíblia diz que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Quantas vezes? 10 vezes. E Jacó permaneceu lá, ao ponto de um dia os cunhados de Jacó dizerem assim: o rebanho dele já é maior do que o rebanho do nosso pai. Ele prosperou permanecendo leal. Faça das crises o seu botão de turbo. Faça das crises a sua oportunidade. Para de querer transformar crise em crise, piorar a crise, devolver crise, ou dar a devolução da crise com outra crise. Para com isso. Permaneça leal. Você vai atravessar. Ei, toda tempestade passa. A vida é cíclica. O sol tem hora de se esconder, a lua tem hora de aparecer, a noite precisa recuar quando chega a hora do dia. O inverno se vai quando chega o outono se vai quando chega o verão. Tudo tem o seu tempo determinado. E eu te relembro aquilo que é fato: vai passar. Vai passar. E quando passar, você vai olhar para trás e vai perceber que as tuas costas enlargueceram, os teus braços ficaram mais espessos, a tua mente abriu, a tua visão dilatou. E depois que a tua mente abre, que a tua mentalidade cresce, você não consegue mais se adequar a uma mentalidade menor. Então, todas as vezes que o professor precisa aprovar um aluno, ele oferece uma prova. A prova não é para te derrubar, é para te promover. Deus está te fazendo crescer. Fica de pé, por favor, quem puder. Deus está te fazendo crescer. A lealdade faz você experimentar o favor de Deus. Vou repetir: a lealdade faz você experimentar o favor de Deus. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Entra para o gozo do teu Senhor. Há um lugar reservado para aqueles que perseveram, para aqueles que permanecem. Tá, é fácil? Claro que não. Esse pastor está falando isso porque ele não sabe o que eu estou passando. Eu realmente não sei. Mas nisto estamos quites. Você também não sabe o que eu estou passando. Então eu não estou te pregando baseado no que eu passo e no que você passa. Eu estou pregando baseado no que Jeová disse. Porque o que eu passo é temporário e o que você passa também, mas o que o Senhor disse permanece para sempre. É isso que você tem que entender. Eu já disse aqui essa semana algumas vezes e eu vou repetir: eu creio no que estou pregando. Eu creio em Deus.
eu confio no Senhor. E de vez em quando estou no canto da vida, e de vez em quando tenho medo. Jacó teve, Davi teve, Josafá teve, Jeremias teve, Pedro teve. Quem sou eu para não tê-lo? Mas o medo não revela uma desconfiança em Deus. O medo revela uma desconfiança em mim mesmo. Quanto a Deus, eu sei que Ele é infalível e permanece fiel. Pegue algo seu aí. Chave do carro, chave da casa, chave da moto, chave da bicicleta. Pegue algo seu. Eu quero orar com você. Você que está num novo empreendimento, vem cantando, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Choreando lagas, choreando ramas. Eu quero orar com você. Eu quero orar com os pastores. Nós vamos interceder agora por sua vida. Eles estenderão as mãos em direção a você como um ato profético. Porque prosperidade não é sermão, prosperidade é experiência. E nós vamos clamar ao Senhor que você encerre o ano crescendo, e você vai receber o novo ano com a certeza de que os seus sonhos, de que os seus projetos prosperarão. Aleluia! O Senhor vai ampliar a tua tenda, vai criar para você oportunidades. O projeto novo que você está, a ampliação da sua empresa, a reorganização da sua casa, da sua família, o Senhor vai operar nisto. Ele vai gerar um milagre de prosperidade bíblica na sua vida. O Senhor vai levantar ao teu lado obreiros fiéis, funcionários leais, obreiros leais, amigos leais. O Senhor vai levantar na tua empresa lealdade, na tua família o Senhor vai ministrar lealdade. Deus, nós oramos juntos, somos teus servos, ministros do teu altar. O Senhor entregou uma autoridade sacerdotal, apostólica na vida de cada ministro. E debaixo desta autoridade nós impetramos agora a palavra profética na vida do teu povo. Começando pela vida espiritual. Pedimos que o teu povo cresça espiritualmente. Passando, Senhor, pela casa, pedimos que a família seja alinhada segundo o teu plano e propósito. Nós vamos, Senhor, à vida profissional, financeira, emocional. Pai, o negócio que o teu servo está empreendendo, a visão, o sonho, o propósito, a proposta, a ampliação da tenda, na autoridade da palavra pregada agora, nós declaramos em nome de Jesus e confirmamos o teu milagre de prosperidade na vida deste homem. E vou te pedir um negócio aqui em comum, Senhor. Hoje são 17 de dezembro. Deus, tem gente aqui com estoque parado. E se o estoque for vendido, ele resolve aquele problema que tanto importuna. Tem gente aqui que vendeu e não recebeu. E porque não recebeu, Senhor, está com a comissão bloqueada. Porque não recebeu, está com o ganho parado. Agora à noite, Senhor, nós ordenamos em nome de Jesus que toda trava espiritual seja rompida. A igreja ora comigo. A igreja ora comigo. Abre a sua boca, erga a sua voz e ore comigo.
toda trava espiritual seja rompida, Senhor. Tira o sono daquela pessoa que não honrou o compromisso, porque não quis, porque não teve vontade. Move as águas em função do teu servo, move as águas em função da tua serva, move as águas nesta noite. Eu quero, Senhor, dia 31 de dezembro, contar testemunhos aqui daquilo que estava bloqueado e foi liberado, do estoque que estava trancado e que não havia mais expectativa, porque a essa altura do ano não há mais chance, mas Deus é aquele que reverte as leis. Mas move as águas em favor da prosperidade do teu servo, Senhor. Move as águas em favor da prosperidade da tua serva. Nós declaramos agora que todo impedimento seja removido, em nome de Jesus Cristo. Esta pessoa que está enferma seja curada agora, Jesus. Seja curada agora. Está em casa acompanhando o culto pela internet, seja tocada agora com milagre, Senhor, em nome de Jesus. Esta pessoa que precisa de sucessor para o seu projeto e não tem, levanta, levanta, levanta. Alagai chori amansuri manturabadagai. Como igreja, nós abençoamos uns aos outros em nome do Senhor. Como ministros do teu altar, nós profetizamos prosperidade sobre a tua igreja. Nós declaramos, pastor, ministra sobre alguém que o Senhor alcance aí, representando os demais. Nós profetizamos prosperidade na vida do teu servo, na vida da tua serva. Nós declaramos soluções, nós declaramos portas abertas, nós declaramos o teu milagre, Senhor. Nós declaramos que o Senhor dá uma ordem no mundo espiritual acerca do teu filho, acerca da tua filha, e um vento do teu favor começa a soprar em direção ao teu servo, em direção à tua serva, em nome de Jesus.